Falando em Rafael, em movimentos, em estratégia, conta pra gente a definição do candidato a prefeito de Teresina de Rafael. Quais são esses critérios? Qual é essa estratégia? O que já está certo? Causou uma confusão danada. Ontem, o conteúdo que a gente trouxe aqui no Ciência Política, de que o deputado estadual, doutor Vinícius, era o preferido de Rafael. E causou uma confusão danada. Então, eu fui atrás para saber se de fato é o preferido. E o que eu apurei? A gente preparou uma cartela, né? O Ananias mandou preparar uma cartela. Como será a escolha de Rafael para a prefeitura? Primeiro ponto. Hoje ele não tem um nome definido. Estão no páreo, sobretudo, Chico Lucas, Fábio Novo, Dr. Vinícius e Merlon Solano. 2. Rafael vai fazer diversas pesquisas ao longo deste ano e só então vai decidir. 3. 100% que o PT terá candidato próprio e não indicará o vice do prefeito, doutor Pessoa. 4. Apesar das pesquisas, a avaliação pessoal de Rafael terá peso. E 5º, ele será o protagonista do processo. Esse aqui, ninguém tinha dúvida, né? Eu vou começar exatamente por ele, pelo final, porque ainda havia uma dúvida qual seria o papel do ministro Wellington Dias nessa decisão do prefeito de Teresina. Mas o Rafael vai pegar para si, foi isso que eu apurei. E ele manda um recado diretamente ao próprio ministro, né, com isso. Porque ele diz, olha, não, agora sou eu. Sim. Eu sou governador e agora sou eu que vou definir. Ele vai, de fato, escolher o nome. Ah, mas o diretório municipal é do Magalhães, do deputado Magalhães e do vereador Dudu. Ora, a gente sabe, né? Eles brigam, discutem, mas no final das contas, vale muito mesmo a força do diretório estadual. E aí ele vai fazer essas pesquisas. O doutor Vinícius, por que ele está aparecendo muito, Ananias? Porque ele está afoito. Ele está se movimentando mais que os outros. Ninguém vê o Fábio Novo dizendo eu sou candidato. O Merlon só quando é provocado. O Chico Lucas diz que não é. Sim. Não sou de jeito nenhum, porque ele pediu que os secretários não se candidatassem. Então, como o Vinícius é o único que se movimenta, que vai com o Rafael para Brasília, que pousa do lado dele, ao lado da ministra Nízia Trindade da Saúde, o cara que está se jogando mais para a mídia, ele tem mais destaque, e ele é um nome novo, mas demonstra muita ambição política. E isso também pode ser um calcanhar de Aquiles dele. Sim. Porque essa ambição... Queima a largada. Pronto, é isso. Entendeu? Então, não tem hoje um nome definido. Francis Teixeira. Mas nos últimos pleitos, a gente tem observado que essa antecipação tem sido positiva para a definição do candidato. Então, pode ser que o Dr. Vinícius ele já esteja tentando atrair essa capilaridade política, ganhar um capital político para ser o escolhido do Rafael Fonteles. Porque se ele ficar ali muito também escondido, na moita, como a gente diz popularmente, ele não vai ser visto. Porque por mais que ele seja deputado estadual eleito, assuma na Assembleia Legislativa, ele se colocar como um pretenso candidato à Prefeitura de Teresina nos leva, inclusive, a esse momento, a discutir o nome dele na mídia. Ele atrai os holofotes para ele, então ele percebe, ele se antecipa e percebe que esse movimento é necessário, porque ele é um nome novo na política e não vai se viabilizar caso fique escondido, esperando que o momento ideal chegue. Ravena, agora a gente está vendo nomes aí, né? Pois é, ontem a gente começou a falar, inclusive falaram no nome do doutor Vinícius, aí eu disse, eu tô com o nome do Chico, eu digo ou não digo, digo ou não digo. Eu digo, não, porque eu tinha visto muito o secretário. Porque senão o outro viu aí pega e traz. Eu digo, deixa o Ananias dizer primeiro que ele é mais velho, não dá nada, é porque ele disse, eu entro. Mas não fui eu não, gente. Eu até falei na hora, eu digo, olha, acho que é muito cedo, eu acho que o secretariado estão começando a sentar agora, no formar das equipes. Temos aí até lá um ano e meio de observação do trabalho, da evolução deles. Acredito que o PT, no melhor momento, realmente não vai perder a oportunidade de lançar um candidato próprio e que pode sim, tem grandes chances, aí 90% de chance até eu aposto, que de sair do secretariado. É claro que vai depender, como a gente falou ontem, da evolução do desempenho de cada pasta. Eles estarão sendo observados e vai ser um ano e meio de muito trabalho para todo mundo que quer aí concorrer à prefeitura, os declarados e não declarados, e vão estar aí trabalhando com o que eles têm na mão e correr atrás também da visibilidade, como o doutor Vinícius está fazendo. Doutor Vinícius aí, que já, como diz, saiu na frente, já se projeta no cenário nacional, acompanhando o Rafael na posse e nos demais eventos. Acredito que ele vai acompanhar ainda durante um bom tempo, vai aparecer muito na mídia.
Mas acredito também que o Chico Lucas está trabalhando aí fortemente. É até o secretário que, após a campanha do Rafael, ele continuou trabalhando. E assim que ele... A Ravena põe o duelo aí, doutor Vinícius e Chico Lucas. continuou trabalhando. Eita! O Chico Lucas, além desse impedimento do pedido do Rafael de que os secretários não tratem sobre política, no caso dele, pegaria mal se colocar como candidato à tem prefeitura, muito trabalho pra tendo fazer em na vista segurança, a área né? A espinhosa ideia que não ele é assumiu essa agora. aqui no A estado. ideia Ananias, não eu é acho essa. a cartela que devia ser aí agora, é que o Rafael precisa trabalhar. Sim. Ele ganhou a eleição, mas ainda não fez nada. Até não teve tempo. A minha cartela que eu colocaria aí, viu, Juliana, é melhorar a saúde na capital, diminuir as centenas de pessoas esperando por cirurgias eletivas. Número 1. Número 2, a melhoria habitacional para a capital. E a principal, segurança pública, em que o governo deixa muito a desejar. Eu acho que o Rafael precisa primeiro cumprir esses 3 requisitos em Teresina, para depois ele ser influente na eleição da capital. O PT não tem tradição na eleição em Teresina. A sua melhor colocação foi o Wellington Dias em 3º lugar, perdendo para Eumano e também para Firmino. Para Firmino? Foi? Para Firmino? Foi. Não, para o Silvio. Foi. Não, para o Firmino. Firmino, é. Para o Firmino. Depois o Wellington Dias com o Trindade também tiveram muito colocado, bem colocado, inclusive com o meu voto. Então, eles não têm tradição em Teresina. Lembre-se que o Wellington Dias chegou ao governo com Lula em 2003 e o PT em 2004 perdeu por quem? O quem ganhou da Flora, ou vocês não lembram? Lembro. Bateu a Flora e o Robert Rios. Então o PT em Teresina precisa mostrar muito trabalho para conquistar um espaço na prefeitura. E o governador Rafael Fonteles vai ter que trabalhar primeiro, principalmente na área da segurança. Estamos tendo uma execução por dia de jovens em Teresina para poder influenciar nesta eleição. Então eu acho que é política se antecipar nomes, mas o governo, se entrar nessa, ele pode não sair. Silas, na Mas última eleição, inclusive, né, o PT, a Jesse, que era um outsider, Ganhou. conseguiu ficar na frente do PT, que tinha um nome muito capacitado, deputado Fábio Novo, mesmo assim não conseguiu ficar na frente da Jesse Fonseca, na época. Agora, Silas, nessa cartela tem um ponto que me chama a atenção e que, Pois não. inclusive, converge com o seu destaque. De que, tópico 3, olha, 100% que o PT terá candidato próprio e não indicará o vice Sempre do teve. prefeito, doutor Pessoa. Não é que o candidato seja expressivo, não é que o candidato seja competitivo, mas o PT sempre teve candidato, né? Eu até... A única exceção foi o Amadeu, que eles indicaram o vice, Foi, né? indicaram o vice, quando o Amadeu Campos foi candidato, quando o Wellington votava no Firmino. E fingiram que apoiaram Quando o Amadeu. PT apoiou o Amadeu, o Wellington votava no Firmino. E esse direcionamento vai vir de cima, com certeza. O PT vai querer que se lance candidato em todas as capitais, inclusive para tirar ali aquela questão do partido hoje não ter nenhum prefeito nas capitais. Então, esse direcionamento, com certeza, vai vir de cima. A vida do PT em Teresina não é fácil. A identidade do PT com o eleitor de Teresina em eleições municipais não é fácil. Ela estava na eleição estadual consolidada com a votação de Wellington Dias e agora ficou prejudicada com a derrota dele para o Joel Rodrigues, né? E a ascensão da votação do Rafael Fonteles, que perdeu por pouco, possivelmente, tem uma boa parte de um trabalho muito de voluntário, um trabalho muito de cabos eleitoral e não daquele voto espontâneo, né? A aproximação do Rafael foi muito levada pela força, pela estrutura e muito pouco pela popularidade dele, né? Mas vamos levar em consideração que agora a gente tem um governo técnico, um governador Sim, que praticamente sim. assumiu, está com 3 dias. Então Pode a ser, gente não pode pode ser. cobrar muito trabalho de quem está com 3 dias, Mas eu não. não estou cobrando, é que ele tem que trabalhar para influenciar Primeiro, na prefeitura. né? Primeiro. Sim, sim. Ele não teve Mas nem tempo de trabalhar. Eu acho que né, esse é filho? não até o teve caminho tempo. mesmo Mas a desses questão da pré-candidatos. segurança... Claro. Mostrar primeiro esse resultado. Pode e aí? ser que A tudo questão- que nós estamos dizendo aqui da falta de tradição do PT em Teresina se reverta com o trabalho técnico do Rafael, por exemplo. Se ele resolver a questão da segurança pública em Teresina, ele vai influenciar muito. Teresina gosta muito disso. Mas o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, já está com mais de 2 anos de mandato e esse tem o período de gestão
para mostrar, Silas, e o que a gente tem visto nesse ponto, que o Ari traz, o PT vai ter candidato e não vai estar aliado do prefeito. O prefeito que, inclusive, disse hoje, olha, estou de braços abertos para novas adesões. Quem é o político, fora vereadores que estão ocupando cargos, que diz que o doutor Pessoa vai se reeleger? Ou quem mais? Vamos ser sinceros.